Bem-vindos a mais um vídeo insano. Vocês já pararam para pensar como algumas ideias simples podem valer bilhões? Preparem-se para conhecer as invenções mais simples que transformaram pessoas comuns em multimilionárias. Aí você me pergunta, Mr. Beast, prendedor de papel? Sério? Sim, sério. Pode parecer bobagem, mas essa coisinha metálica que a gente usa para juntar papel já existe há mais de um século. E não é só isso. A história por trás dele é fascinante. No final do século XIX, um cara chamado Johan Waller teve essa ideia revolucionária. Ele era um inventor norueguês que queria facilitar a vida das pessoas no escritório. Tá, ele não ficou rico vendendo prendedores, mas pensem comigo. Quantos prendedores de papel vocês acham que já foram vendidos no mundo? Bilhões? Trilhões? É uma quantidade inimaginável, é muita grana. E tudo isso porque alguém decidiu dobrar um pedaço de metal de um jeito específico. E o mais interessante é que essa invenção simples mudou a forma como organizamos nossos documentos. É ou não é genial na sua simplicidade? Imagina só, antes do prendedor de papel, as pessoas usavam fitas, laços, grampos, era uma bagunça e não era nada prático. Aí chega o prendedor de papel, simples e eficiente, e conquista o mundo. Ele se tornou um item indispensável em qualquer escritório, escola ou até mesmo em casa. É a prova de que as melhores ideias são aquelas que resolvem problemas do dia a dia de um jeito fácil e prático. E o prendedor de papel faz isso com maestria. E o mais legal é que o prendedor de papel é um objeto universal. Não importa se você está no Brasil, na China ou na Lua. Ok, na Lua talvez não. Todo mundo reconhece um prendedor de papel. Ele transcende idiomas, culturas, tudo. É a simplicidade no seu auge. E não vamos esquecer da versatilidade do nosso querido prendedor de papel. Ele pode ser usado para muito mais do que só prender papel, né? Dá para desentupir um spray, resetar eletrônicos, organizar fios, até fazer um suporte para o celular. Sério, as possibilidades são infinitas. Ele é simples, barato, eficiente e versátil. E é por isso que o prendedor de papel continua sendo uma das invenções mais brilhantes e úteis de todos os tempos. Então, da próxima vez que você pegar um prendedor de papel, lembre-se de todo o poder que ele carrega. Ele pode parecer pequeno e insignificante, mas é uma prova de que as melhores ideias são as mais simples. E quem sabe, talvez você se inspire a criar algo tão simples e revolucionário quanto o prendedor de papel. Porque no final das contas, é isso que a inovação é: resolver problemas de maneira simples e eficaz. Então, vamos celebrar o prendedor de papel e todas as pequenas invenções que fazem uma grande diferença em nossas vidas. E lembre-se, a próxima grande ideia pode estar bem na sua frente, esperando para ser descoberta. Até a próxima, pessoal! E continuem inovando. Sério, as possibilidades são infinitas. Ele é simples, barato, eficiente e versátil. Agora vamos falar de outra invenção que você com certeza já usou: o Post-it. Esses pequenos pedaços de papel adesivo são uma ferramenta indispensável no dia a dia de muitas pessoas. Sabe aqueles papeizinhos coloridos que grudam em tudo? Eles são usados para anotar lembretes, marcar páginas, organizar ideias e muito mais. Então, essa ideia grudenta vale bilhões. Sim, bilhões com B. Sério, a 3M, a empresa que inventou o Post-it, fatura mais de $1 bilhão por ano só com essa belezinha. É uma verdadeira mina de ouro. E tudo começou com um erro. Ou melhor, um acidente feliz, como dizem por aí. Às vezes, as melhores invenções surgem de onde menos esperamos. Nos anos 70, um cientista da 3M chamado Spencer Silver estava tentando criar um super adesivo, daqueles que grudam em qualquer superfície. Ele estava em busca de algo revolucionário. Mas ele acabou inventando o oposto, um adesivo que grudava, mas não muito. Era um adesivo fraco,
que parecia não ter utilidade. Ele era fraco demais para ser usado em qualquer coisa. Ou era o que todo mundo pensava. Ninguém conseguia ver o potencial daquela invenção. Anos depois, um outro cara da 3M, chamado Art Fry, estava tendo problemas para marcar as páginas do seu inário na igreja. Ele precisava de uma solução prática. Os papéis que ele usava não paravam no lugar. Era uma frustração constante. Foi aí que ele se lembrou do adesivo fraco do Spencer Silver. A ideia começou a tomar forma em sua mente. E bam! Nasceu o Post-it. Uma solução simples, mas incrivelmente eficaz. No começo, ninguém na 3M levou muita fé na ideia. Parecia algo trivial e sem grande potencial de mercado. Mas o Art Fry insistiu tanto que a empresa decidiu dar uma chance ao Post-it. Ele acreditava firmemente no potencial do produto. E que bom que eles fizeram isso, né? O Post-it se tornou um fenômeno mundial. O Post-it virou um sucesso instantâneo. Ele rapidamente se espalhou por escritórios e lares ao redor do mundo. Hoje em dia, o Post-it é usado em todo lugar. Em escritórios, escolas, casas, hospitais. É uma ferramenta versátil e indispensável. Até astronautas já usaram Post-its no espaço. Isso mostra o quão universal e útil essa invenção se tornou. Preparem-se para conhecer a história de Floyd Paxton, o rei dos clipes de saco de pão. Um homem cuja invenção simples mudou a forma como armazenamos pão em nossas casas. Isso mesmo, aquele negócio pequenininho que mantém o seu pão fresquinho vale uma fortuna. E não é só isso, ele também ajuda a reduzir o desperdício de alimentos. Sério, o Floyd ficou milionário vendendo clipes de plástico. Quem diria que algo tão pequeno poderia gerar tanto dinheiro? É a prova de que as melhores ideias estão nos lugares mais inesperados. Às vezes, uma solução simples pode ter um impacto enorme. Tudo começou nos anos 50, quando o Floyd trabalhava em uma companhia aérea. Ele era um homem observador e sempre estava atento aos problemas ao seu redor. Ele percebeu que as pessoas estavam tendo problemas para fechar os sacos de pão que eram servidos nos voos. Era uma frustração constante para os passageiros. Os sacos rasgavam, o pão ressecava. Era uma bagunça. Ninguém conseguia manter o pão fresco por muito tempo. O Floyd, sendo o gênio que era, decidiu resolver esse problema. Ele começou a trabalhar em um design que fosse fácil de usar e eficiente. Ele passou meses experimentando diferentes materiais e designs até que finalmente criou o clipe de saco de pão perfeito. Um pequeno pedaço de plástico que mudaria tudo. Ele era simples, barato de produzir e, o mais importante, funcionava perfeitamente. Era a solução ideal para um problema comum. No começo, o Floyd vendia seus clipes de porta em porta. Ele acreditava tanto na sua invenção que não mediu esforços para divulgá-la. Mas a ideia era tão boa que logo ele estava fornecendo seus clipes para padarias de todo o país. As padarias adoraram a praticidade dos clipes. E não demorou muito para que o clipe de saco de pão do Floyd conquistasse o mundo. Ele se tornou um item essencial em cozinhas ao redor do globo. Hoje em dia, bilhões de clipes de saco de pão são vendidos todos os anos. Eles são produzidos em massa e usados em diversos tipos de embalagens. Ele identificou um problema simples e encontrou uma solução ainda mais simples. Uma verdadeira lição de inovação e criatividade. Quem diria que um aro de plástico poderia te transformar em um bilionário? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com os criadores do hula hoop. Nos anos 50, dois caras chamados Arthur Spud-Melin e Richard Kner tiveram a ideia de criar um brinquedo inspirado em um antigo jogo havaiano. E assim nasceu o hula hoop. A ideia era tão simples que parecia até boba. Um aro de plástico que você girava em volta da cintura. Mas por algum motivo, as pessoas amaram. O hula hoop virou uma febre mundial. Todo mundo queria ter um. Nos primeiros 2 anos foram vendidos mais de 100 milhões de hula hoops. É muita grana. O sucesso foi tão grande que transformou a empresa dos caras, a Wham-O, em uma gigante dos brinquedos.
E o mais legal é que o hula hoop não era só um brinquedo para crianças. Adultos também se renderam à febre do hula hoop. Ele virou uma forma divertida de fazer exercício, de relaxar, de se conectar com outras pessoas. Se eu te disser que as pessoas estão pagando fortunas por garrafas de água? Sério? Garrafas de água? Parece loucura, né? Mas é a mais pura verdade. Nos últimos anos, as garrafas de água personalizadas viraram um símbolo de status. Marcas como Hydro Flask e S'well transformaram a humilde garrafa de água em um acessório de moda. As pessoas estão dispostas a pagar preços absurdos por uma garrafa de água estilosa. E o mais legal é que a ideia de vender garrafas de água personalizadas não é nova. O que essas empresas fizeram foi pegar um produto que já existia e reinventá-lo para o público moderno. Elas transformaram a garrafa de água em um item de desejo, um símbolo de estilo de vida. Elas criaram uma necessidade que as pessoas nem sabiam que tinham. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Viram só como as ideias mais simples podem ser as mais geniais? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera!